Se todo conhecimento vem de Deus, eu conheci uma pessoa que ele fazia faculdade, ele pregava Cristo lá, dentro da matéria do professor, e o professor de sociologia, filosofia, que criticando ali os crentes, e essa pessoa começou a pregar Cristo dentro do conhecimento dele, ao ponto que quando o professor ia entrar em assunto de igreja, o professor nem queria entrar, porque a pessoa pregava Cristo dentro do conhecimento dele, ele não podia negar, porque estava concordando com ele, mas anunciando a palavra de Cristo. O professor fugia do assunto, e ele ficava ali esperando, fala aí da igreja que eu quero pregar Cristo, não pelo professor, não para ele mostrar que sabia, mas porque ali ele podia ter alguém que ia crer na mensagem. Alunos começou a dar glória a Deus lá, falou assim, eu vou fazer igual você, tirar uma nota boa, vou fazer igual você, vou dar glória a Deus. Todo o trabalho que essa pessoa apresentar era aplaudido. Pregando Cristo. Com uma turma de 60 alunos, com os professores no curso de engenharia. Como pregar Cristo no curso de engenharia? Deus dá a inspiração, Deus dá a palavra. Aí uma pessoa dessa chega na congregação, não pode pregar, não pode falar, não pode ir na revista de escola bíblica. Por quê? Porque por causa dos amantes de glória e honra e louvores humanos. Tá cheio de pessoas assim. Eles às vezes falam que não quer isso, mas a atitude deles mostra o contrário. Vizinhos, pessoas ao redor. Uma juventude que não consegue transmitir Cristo no seu dia a dia. Não consegue debater com o professor. Não no contexto de briga, mas não consegue debater um assunto com o professor e transmitir as escrituras. Tem vergonha. Não lê, não tem tempo, tá meditando nas escrituras, orando. E quando eu falo consagrar a Deus, não é esses movimentos de esses vigilão que fica aí cantando e fica andando para um lado, não. Não estou falando esse tipo de consagração, não. Estou falando de consagração de você passar tempo, você e Deus, com a Bíblia, com a oração, você e Deus. Como alguns não passam madrugadas, dias, estudando para o concurso. Por quê? Porque para aquilo ali é importante para a pessoa. Aquilo que é importante a pessoa se dedica. E hoje, importante para algumas congregações é ter aparência, tem que ter aparência. Não importa se não tem conteúdo, tem aparência, tudo. E os crentes de hoje, eles são assim, eles aprenderam a passar aparência. Conteúdo não importa. Por quê? Porque as pessoas vão nascer no contexto evangélico, aí fala, crente é assim, quem não é, não é. Não é desse jeito. Crente faz isso, ímpio faz isso. Aí a pessoa aprende, então quer dizer que crente faz isso, ímpio faz isso. Então a pessoa já sabe o que ela tem que fazer. Não que aquilo esteja dentro dela, mas ela sabe, não, com esse aqui é o meio dos crentes, eu vou fazer isso aqui porque o pastor ensinou que crente é assim. Aí eu vou ser assim. Aí quando tá fora daquele contexto, não é daquele jeito. A pessoa não é daquele jeito. Ela finge porque está no meio. Mas ela não é daquele jeito. Um jovem é carnal, mundano. Aí ele olha uma menina crente na igreja. E ele também lá da igreja. Ele sabe como é que um crente fala, como um crente veste, como um crente se porta, entre aspas, né? Ele sabe como é que tem que ter uma aparência de crente. Aí ele chega lá, a menina com essa aparência. Mas ele não é daquele jeito. Mas ele sabe que crente, entre aspas, é daquele jeito. A jovem não ora, não busca a Deus, não pede revelação. Quando casa com um camarada, vai viver com ele, vê que é outro tipo de pessoa. Não é que é outro tipo de pessoa, sempre foi daquele jeito, só que estava usando uma máscara. Que máscara as pessoas já usam há muito tempo. Ou, ao contrário também, a moça gosta do rapaz, ela sabe como é que tem que ser uma crente. Uma vez um rapaz conheceu uma jovem, ele no pátio, ela ia buscar água para ele. Você quer água? E ele assim, olhando, não era namorada dela nem nada, ele quer. Ela ia lá embaixo e pegava água para ele. Aí veio o convencimento do Espírito Santo. Ela não é desse jeito. Ela só tá fazendo isso porque ela quer namorar com você e tudo. Mas o natural dela, ela não é desse jeito. Então a pessoa às vezes tem uma atitude só para conquistar. Nem para conquistar, para seduzir. Porque a conquista vem do amor. E a conquista tem sinceridade. A conquista tem verdade.
Jesus Cristo, quando veio morrer por nós aqui, foi por amor. O amor dele nos constrange, o amor dele nos conquista, não nos seduz. Que a sedução, ela não suporta todas as coisas. A sedução não suporta todas as coisas. Pessoas que se entregaram por ser seduzidas lá na frente pagaram um preço alto e estão pagando até hoje. Porque aquela pessoa que o seduziu não está com ela agora ou com ele. Quando alguém conquista, quando alguém tem alguém por sedução, quando vem as lutas, a dificuldade, as adversidades, não suporta. Por quê? Porque foi só uma sedução. Sedução é só um contexto sexual. Eu fiz um vídeo de uma dog que minha mãe cria, né? Beca. Nota 10 para a Beca no manejo. E faço um comentário a respeito de uma situação a qual eu estava passando pela rua, indo em direção ao mercado. Eu encontrei um senhor e nós começamos a conversar sobre um aluguel de uma residência vizinha dele. Ele já é um senhor, mas ele estilo Rastafari. ele bem engraçado. Mas antes desse fato ali, eu estava passando esse conteúdo. Ele tá Dogbox, nota 10 para a Beca no manejo. Porque aqui eu vou trazer outro contexto da situação. Então, quando a dog saiu, eu até fiz esse comentário quando ela saiu, mas na realidade ela estava fugindo. Então, quando eu tô passando, ele abre o portão e quando eu digo no vídeo anterior que ele não percebeu ter deixado o portão aberto para a dog fugir, porque ele já sabia que ela fugia. Então ele abriu o portão, aí ele saiu, quando ele foi se espreguiçar, ela saiu correndo e ela não se ligou que poderia haver ali um perigo para ela, porque tem dog que se liga, né? Eu já vi 2 dogs, eu tava correndo. Aí quando eu tô subindo assim, tinha um mais à frente, né? Era como que uma subida. Aí logo à frente tem uma faixa de pedestre. 2 cachorros vieram, um maior e um menorzinho, pararam na faixa. Eles pararam na faixa. Cachorro de rua. Estava na rua, sem dono, só eles. Maiorzinho ou menorzinho, só não sei quem era macho, quem era fêmea, etc. Eles pararam na faixa, os carros passando. Eles pararam na faixa, aí os carros pararam. Quando os carros pararam, os 2 atravessaram, ou as duas, ou um macho e uma fêmea, passaram pela faixa e os carros prosseguiram. Então, o cachorro teve a educação. Teve o discernimento de entender que havia um lugar onde ele poderia passar com segurança. Isso sem ninguém com eles. Então a gente vê dogs de mendigo, pessoas em situação de rua, e os dogs não fogem. Os dogs andam com eles para onde eles vão e estão com eles onde eles estão. E se eles chamarem, os dogs vêm. Dog de rua.
E pessoas com condição material, intelectual, acadêmica, não pode abrir um portão que o dog foge. A gente vê anúncios de cachorros perdidos, com telefone e até recompensa, algumas recompensas boas. Mas você não vê mendigo falando que perdeu o seu cachorro, dentro desse contexto do dog fugir. Pode haver outro contexto, mas não do dog fugir, do dog ir embora, o abandoná-lo.